Bom dia a todos os irmãos, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para dar início a este culto de louvor ao Senhor. E este prelúdio já prova o motivo porque é que estamos aqui, pela sua graça infinita, porque como os vasos quebrados que fomos e que ainda somos, Deus nos vai formando e nos vai aperfeiçoando. E é esta graça maravilhosa que nós queremos louvar e adorar. E peço aos irmãos para ficarem de pé. Vamos começar por uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 103. E vamos ler dos versículos 1 a 5 e depois de 8 a 12. Minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E agora no versículo 8, continuando até 12. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É por este motivo que nós estamos aqui. O Senhor, logo o salmista, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Vamos louvar a Deus então, entoando um cântico.
nossa vida, a nossa alma perante o Senhor, que Ele nos venha. Vamos entregar a Deus. Ó Senhor, que Tu és o único Senhor e Salvador, ó Pai, que deste o Teu Filho unigênito, ó Senhor, para morrer pelos nossos pecados, ó Senhor. Obrigado, Senhor, que Tu és o centro da nossa vida, ó Deus, és o centro da Tua igreja, das nossas famílias, ó Senhor. Obrigado, Pai. Sou grata a Ti por este tão grande amor. Obrigado pela obra de perfeição que Tens iniciado em cada um de nós, ó Senhor. Apesar das nossas fraquezas, ó Senhor, Tu tens olhado para nós com um amor de misericórdia, com um olhar de misericórdia, de amor, ó Deus, e tens transformado a cada dia as nossas vidas, Pai. Enche a Tua igreja, ó Senhor, aceita o nosso louvor, ó Senhor, e que possamos sair daqui com o coração cheio, ó Senhor, do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E realmente este derrame da nossa vida perante o Senhor só faz sentido quando nós estamos a dedicar a nossa vida à pessoa certa,
que é Jesus, e que Ele possa ser realmente o centro da nossa vida. Eu esqueço sempre qualquer coisa, os irmãos já me conhecem por isso. Vamos aproveitar para depositar aqui o euro missionário para o centro de expansão missionária durante este cântico. Não sei se depois as crianças também têm um versículo para a seguir ao cântico, depois para se aproximarem e declamarem o versículo bíblico. Então vamos. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de tudo o que há. Jesus é o centro de tudo que
Entoarmos o hino, estou seguro, e peço ao irmão Rogério, penso que é o irmão Rogério, para levantar a oferta, não sei quem é o outro irmão que está. Então vamos levantar as nossas ofertas e dízimos. Se está alguém da visita, não se sinta constrangido ou obrigado. Se quiser fazer uma oferta que seja livre de coração, é o nosso dever como filhos de Deus e como crentes, contribuímos para a obra do Senhor. Não somos financiados por mais ninguém, somos nós mesmos e a mão do Senhor orientar-nos. Então vamos cantar o hino, estou seguro, e contribuir com as nossas ofertas e dízimos. ofertas e dízimos. Porque nesta manhã o teu povo tem o privilégio de se reunir aqui em teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos por estas portas que permanecem abertas, Senhor, ao longo dos tempos, Senhor Deus, porque tu tens sustentado esta obra neste lugar, Senhor, que continues, Senhor, a capacitar servos teus, Senhor, para que estas portas continuem abertas segundo a tua orientação, Senhor Deus. Obrigado por todo o conforto que nos concede, Senhor. Nós te queremos agradecer, Senhor, também estas ofertas e dízimos que foram levantadas a teu nome, Senhor Deus. Agora prepara-nos também para ouvirmos a tua palavra, Senhor, que o teu servo vai expor, que ela seja glorificada, Senhor, e que tudo quanto se possa passar aqui, Senhor, seja para a honra e glória ao teu nome. Oramos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.
chamo agora o nosso pastor, irmão Joaquim, para expor a mensagem e a palavra de Deus. Eu quero convidar a que possamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Ao longo deste mês nós estamos a olhar para as parábolas que o Senhor Jesus nos conta. As parábolas que têm sempre uma riqueza, não só para a época, mas uma riqueza, uma aplicação intemporal. E nós que estamos ao longo deste mês a olhar para as parábolas, eu quero então que nós possamos olhar para esta que está aqui a partir do versículo 23. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Jesus, é impressionante que começa a falar sobre o perdão. Aliás, ele está a falar sobre o perdão, mas começa a falar de um assunto que era uma comparação, que até era compreensível para os seus ouvintes. Aquelas pessoas percebiam, nos dias de Jesus, percebiam o que estava a acontecer. Havia pessoas muito ricas, pessoas que tinham propriedades, que tinham negócios e naturalmente, que fruto dos seus negócios, havia sempre alguém que devia dinheiro a este homem rico. E olhando aqui para a comparação, versículo 23, é uma comparação. Não está a dizer que o reino dos céus é como? Então Jesus faz aqui a comparação de um homem que tem outros que lhe devem dinheiro. Versículo 24, os irmãos estão a acompanhar alguém que lhe deve 10.000 talentos. Chamamos a isto um acerto de contas. Não é uma assembleia de credores, de devedores neste caso, mas o Senhor começa a chamar um por um. E este, versículo 24, 10.000 talentos, que em algumas traduções aparece 60 milhões de moedas. Equivale mais ou menos a 35 toneladas de prata. Esta dívida não foi contraída num fim de semana. Esta dívida não foi contraída de um momento para o outro. É algo que nós percebemos pelo versículo 24, pela grandeza dos números, pela grandeza da dívida, que é algo que é impossível de pagar amanhã. Não é possível pagar hoje mesmo. E aquelas conversas de dizer, eu hoje venho aqui e pago já. Não. É muito dinheiro. É uma dívida enorme. E sem nos determos aqui no valor que seria nos dias de hoje, até porque teríamos as variações do preço da prata, Jesus está a ilustrar a impossibilidade desta dívida ser paga. Aquele homem do versículo 24 não tem condições para saldar a sua dívida. Não tem condições de pagar, a menos que algo de transcendente acontecesse. A menos que um milagre acontecesse, este não seria o seu caminho. E agora, versículo 25. Os irmãos estão a acompanhar. Versículo 25. E, não tendo ele com que pagar, afinal não nos enganámos a ler o versículo 24, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Também o versículo 25 é uma ordem natural, ou é uma sequência natural para aqueles dias. Esta era uma forma de alguém obter escravos, ou fazer escravos, quando uma pessoa devia muito dinheiro e os seus bens não eram suficientes para saldar a dívida. Aquele que tinha direito a receber o dinheiro podia vender aquele homem, torná-lo seu escravo, ou vendê-lo a ele e a todos os seus familiares, até que prefizesse o valor da dívida. Nós hoje chamamos arresto de bens. Nós hoje chamamos a insolvência. Todos os bens de uma pessoa vão para aquele a quem ele deve. E aqui acontece no versículo 25 de que não chegava a perder os bens. Aquele homem e a sua família tinha também de perder a liberdade. E para quem estava a ouvir Jesus, aquilo que Jesus estava a ensinar, esta narrativa, versículos 23, 24 e 25, é normal. E permitam-me ir um pouco mais longe. Era o habitual, mas era o desejável. Bem feito. Não conseguiu pagar, acumulou dívidas, não soube gerir bem o negócio, não fez as coisas bem feitas, então tem de pagar. Mas os irmãos, ao lerem aqui o versículo 26,
vamos encontrar uma situação também expectável. Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Também é normal esta reação. Reparem que a dívida é impossível ser paga e o Senhor diz: agora tu e a tua família vão ser vendidos por escravos e eu quero o dinheiro para mim. Se ele não ficasse com aquela família como escrava, iria vendê-los, que era o mais rentável, daria lucro, e então esse dinheiro será para mim. Mas versículo 26, ele não pede apenas. Versículo 26, prostrando-se, o reverenciava. E ele pede, ele roga: por favor, por favor. O versículo 26 não é para ser lido assim de seguida. É para ser lido com choro. É para ser lido com uma voz de clamor. É para ser lido com uma voz interior profunda, de grande tristeza. E agora, versículo 27. O milagre acontece. O transcendente, o impossível acontece. Versículo 27. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Eu dizia que os primeiros versículos eram muito naturais, eram normais. Os senhores que tinham muitas propriedades, muitos bens, quando tinham alguém que lhes devia dinheiro, cobravam, faziam a exigência: têm de pagar tudo. E se não tivesse dinheiro, se não tivesse como pagar, ele e a sua família seriam vendidos como escravos. Mas é aqui que surge a diferença. Os irmãos reparem no versículo 26, há um pedido do alargamento do prazo. Talvez se eu pagar em 35 anos. Talvez se eu for amortizando mensalmente. Talvez se me permitires dar um tempo e eu consigo vender um terreno que vale 100, eu consiga vender a 150 e dar-te na totalidade. Amortiza a dívida. Ele faz aqui um plano de pagamentos. Mas, irmãos, olhemos para aquilo que diz o versículo 27. O senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. Não o plano de pagamentos, não um alargamento do prazo. Ao invés de pagar até 2025, que já passou, eu peço para ser até 2045, 55, 65, daqui a 30, 40 anos. Mas versículo 27, há o sentimento que muda tudo. Não é o prolongamento do prazo, não é um aumento da mensalidade, é a íntima compaixão que muda tudo. O que aquele senhor revelou foi a compaixão. E é aqui que Jesus quer chegar para os que o ouvem. Jesus não está a falar de uma renegociação da dívida, e é algo que nós sabemos, porque muitos de nós já o fazem com o banco, quando fazemos um crédito de habitação e ao invés de ser a 20, pedimos um prolongamento mais 10, a mensalidade é mais baixa, ou até fazemos uma coisa, como temos mais rendimentos do que aqueles que tínhamos há 20 anos, pedimos para reduzir o tempo. Em vez de ser aqui a 20, vamos reduzir, pagamos em 10, aumentamos a mensalidade. É normal. E sabem que o versículo 27 não existe para o banco. Esta íntima compaixão. Eles gerem-se pelo negócio. O banco tem esta natureza. Versículo 27. Jesus está a falar de uma outra natureza. A natureza da íntima compaixão. O ensino que encontramos aqui no versículo 27 é sobre compaixão. De acordo com o dicionário, compaixão é a dor perante o mal alheio. Também pode significar pena ou comiseração. E o que este senhor no versículo 27 revela foi compaixão profunda. Ele compreendeu que aquele homem não tinha como pagar e vê-lo reduzido a ele, à sua esposa e aos seus filhos, a escravos, incomodou-o, mexeu com ele e, percebendo que ele podia ter até muito boa vontade, mas ele não tinha condições. O que é que diz o versículo 27? Irmãos, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 27. O Senhor podia ter recebido aquele pedido do prolongamento do prazo de pagamentos, daquela renegociação da dívida.
E dizia, muito bem, eu perdoo-te uma parte da dívida. Eu perdoo-te 50% da dívida. Mas não. Versículo 27. Soltou-o, libertou-o, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Jesus está a mostrar que o perdão, seja da dívida, pode ser comum. Mas quando se trata de valores tão elevados quanto estes, só a profunda compaixão, só uma íntima compaixão pode levar. Até porque era, para quem ouvia Jesus, para os ouvintes de Jesus, era difícil acreditar que aquela dívida fosse perdoada. Então Jesus está a chegar a um outro nível, a um nível espiritual que deve caracterizar mais do que os relacionamentos comerciais ou empresariais, porque é algo muito mais importante. E Jesus quer explicar algo tão importante, que eu chamo a atenção do versículo 28. É Jesus que continua a falar. Não é uma outra parábola, não é uma outra história. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E agora percebemos onde é que Jesus quer chegar. Aquela dívida elevadíssima, aquela dívida impossível de pagar, que o homem não tinha condições de pagar e que o levaria, a ele e à sua família, para a escravidão, foi perdoada. Ele, afinal, era um homem livre, já não tinha mais alguém a agarrá-lo por cima dos ombros, ele podia sair, e ele sai e cruza-se com alguém que lhe deve, versículo 28, 100 dinheiros, 100 denários. Fazendo as contas, é uma quantia 1 milhão de vezes menor do que aquela que ele devia e que recebeu em perdão. Então, qual é a atitude do homem que foi perdoado em milhões em relação ao que lhe deve uma centena? Foi uma atitude igual? Foi uma atitude de misericórdia, de profunda compaixão, foi de dor, foi de identificação mútua? Não, pois não. Estamos a ler o texto. Não. E apesar do rogo que nós encontramos aqui no versículo 29, seja generoso para comigo e tudo pagarei, o versículo 30 diz que ele não quis. Ele não quis. Não quis a renegociação da dívida, não quis um perdão parcial, não quis um perdão total. Aliás, nós encontramos no versículo 30 que antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. O homem perdoado, em larga escala, não conseguiu perdoar uma dívida muito menor do que aquela que ele tinha. Ele exigiu que cada moeda lhe fosse devolvida. Tens aí 1 cêntimo, dá cá. São 2 cêntimos, também serve para abater a dívida. E tudo o que tens é meu, até que me pagues tudo o que me deves. Isto apesar do versículo 29. Rogo-te. Não é peço-te levianamente. Rogo-te. Por favor. Por favor. A dívida que ele não quis perdoar era sensivelmente o rendimento de 3 meses. Em abril de 2026, o Instituto Nacional de Estatística apontava a média, não é que todos ganhem isto, mas a média do salário em Portugal a rondar os 1.100, 1.200. Portanto, se nós formos para os 1.100, seriam 3.300, se fôssemos para os 1.200, 3.600 euros. Mais ou menos, nos dias de hoje, um bocadinho mais, um bocadinho menos. A média. E ele, por dever muitos milhões, foi perdoado, mas porque alguém que lhe devia 3.600, que podia até parcelar esta dívida, ele não quis. Então Jesus está a elevar o seu ensino para outros níveis. Porque se a parábola terminasse aqui, seria algo trágico. Se a parábola terminasse aqui, nós podíamos fazer algumas inflexões. Poderíamos aprender uma lição grande. Quem é perdoado em larga escala, nem sempre tem facilidade em perdoar em escalas, em números menores.
Podíamos dizer que versículo 30, a parábola terminasse por aqui. Podíamos dizer, Jesus está a identificar um homem mau. Jesus está a retratar a injustiça. Jesus está a retratar a maldade. E até a nossa sociedade nos dias de hoje, em pleno século XXI, em pleno ano 2026. Mas não termina. Não termina. Versículo 31... Jesus continua a falar e diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Sabem o que é que o versículo 31 nos ensina? Há sempre alguém a observar. Há sempre alguém a observar a nossa vida. Aquilo que nós fazemos pode ficar escondido de muitos, mas não fica escondido de todos. Aquilo que nós fazemos pode parecer um segredo para nós, mas vai se tornar conhecido. E obviamente nós percebemos onde Jesus quer chegar. Quem é o Senhor e quem é o homem que falha. Jesus apresenta aqui umas testemunhas. Pessoas que sabiam o que tinha acontecido, do perdão, de uma dívida enorme e do perdão, do medo, da perda da liberdade e de como o perdão chegou, mas que também testemunharam a avareza daquele que tinha sido perdoado, a maldade daquele que tinha sido perdoado. Perceberam que a avareza e a maldade se destacavam ao invés da empatia, da misericórdia, da compaixão, e vão dizer ao Senhor que o havia perdoado. Vão dizer-lhe o seguinte: o teu perdão, a tua compaixão, a tua bondade para com este homem não mudou nada a vida dele. Não mudou nada a vida dele. Ele continua o mesmo avarento. Ele continua o mesmo maldoso. Ele continua o insensível. Ele não quer saber dos outros que sofrem. Ele tem um umbigo maior do que a dívida que tu lhe perdoaste. É o que nos diz o versículo 31. Eles foram contar ao seu senhor tudo o que acontecia e contristaram-se muito porque viram o que aconteceu. Já vamos ler o texto a seguir. Irmãos, vamos pensar naquilo que Jesus está a contar. Se alguns de nós conseguirem agora abstrair-se da imaginação, aquela nossa imaginação que nos leva a pensar num homem vestido de uma certa maneira, que vai para um determinado local, que está na presença de alguém mais importante e que vê perdoada a sua dívida. Se nós ficarmos somente no texto, pensamos: o que é que o perdão mudou a vida deste homem? O que é que o perdão mudou a vida deste homem? Nada. Nada. Deves-me, vais ter de me pagar. E quero já. E quero agora. Imediatamente. Não há perdão para ti. Não há tolerância para ti. Porque o testemunho de uma vida transformada pelo perdão, quando Deus perdoa a nossa dívida, este testemunho de que fomos perdoados tem de ser visível. E há sempre alguém a observar-nos. Não se esqueçam disso, irmãos. Há sempre alguém a observar-nos. E alguém vai observar e vai dizer: este homem foi perdoado. Esta mulher foi perdoada. Esta família foi perdoada. E nós conseguimos ver na atitude que eles têm. A compaixão, quando chega à nossa vida, tem de gerar uma mudança. Uma mudança de mentalidade. Tem de gerar uma mudança de comportamento. Tem de gerar uma mudança de sentimento, de vontade, de desejo. Porquê? Porque fomos perdoados. Porque fomos alvos, e os irmãos podem olhar para o texto, da íntima compaixão daquele Senhor. Isso tem de gerar uma mudança na nossa vida. Os nossos hábitos terão necessariamente de ser alterados. Há pouco eu dizia, só um acontecimento transcendental podia perdoar aquela dívida. Então é isto que tem de ser visível na vida de quem foi perdoado, de uma maneira transcendental, quando Jesus se entregou em nosso lugar. Há um regresso à história do Senhor ou do Rei que é apresentado no versículo 23. Versículo 32. Os irmãos querem acompanhar, por favor? Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste.
Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 32. Servo malvado. Servo malvado. Aquele rei, aquele senhor, ouvindo o testemunho dos seus companheiros que dizem: o homem que tu perdoaste fez isto e isto e isto. Eles chamam o devedor de novo à sua presença, convoca-o e dirige-lhe umas palavras de repúdio. Muito feio o que tu fizeste. Olhando para o texto, malvado, mau. O teu instinto é mau. A tua atitude não é correta. E os irmãos, olhando aqui para o versículo 34, encontramos assim: e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Este indignado, noutras traduções, aparece encolorizado. É um sentimento tão distinto daquele que nós encontramos no versículo 27. A íntima compaixão, a profunda compaixão, não tem a ver com o versículo 34. Indignado ou encolorizado. Sabemos que Jesus retrata nesta parábola, nesta história, a relação do homem com Deus. A dívida que foi gerada pelo pecado é enorme. Ou, se preferirmos, aqui na ilustração, os 10.000 talentos, e que nunca poderá ser paga. Nós nunca conseguiremos pagar a dívida que temos diante de Deus. O nosso pecado afastou-nos de tal maneira que nós nunca conseguiremos ser capazes de pagar, de buscar o perdão de Deus. Ainda que tentássemos pagar, ninguém iria conseguir. Ninguém iria fazê-lo. Por isso é que Jesus veio para perdoar os pecados da humanidade. Por isso é que Jesus veio numa manifestação desta profunda compaixão que é incomparável. O rogo apresentado pelos dois devedores não seria ouvido se não fosse a graça de Deus. E como consequência de receber a graça, todos aqueles que foram perdoados por Deus, devem viver uma nova vida. Todos os que receberam o perdão, todos os que foram alvo da íntima, da profunda compaixão de Deus, devem viver uma vida regenerada, novamente gerada, mas agora pelo Espírito Santo. Não mais com o objetivo da retribuição: deves-me, pagas-me, eu devo-te, consigo pagar, e tu não consegues, então vais sofrer. Mas temos esta responsabilidade de, depois de transformados, partilhar as dádivas que recebemos do Senhor com outras pessoas. E é aqui que Jesus está a elevar o seu ensino, a elevar a qualidade do perdão. É verdade, eles associaram pela quantidade. Devia 100.000, o outro só devia de 100, então não há assim, pensamos que é a quantidade. E Jesus está a pegar na quantidade para ilustrar a qualidade. Sabemos que o perdão não pode ser vendido, comprado. Para que se esclareça, estas ofertas que foram aqui apresentadas não são para pagar os nossos pecados. Não são para atenuar um pouco a dívida. Este deu 100, está mais perdoado do que o outro que deu 40, 10, 1. Não tem a ver com isso. Não é através do dinheiro que nós somos perdoados, é pela graça. E o que recebemos gratuitamente de graça também deve mudar a nossa maneira de pensar e deve deixar cair algum outro tipo de pensamento. Por exemplo, o preconceito. Por exemplo, a avareza. E, sobretudo, o complexo de superioridade. Tu deves-me, tens de me pagar. Ou eu mereço. Tu tens de. E eu mereço. O complexo de superioridade deste homem, que está ali camuflado naquele rogo: por favor, eu vou-te pagar, afinal revelou-se cruel. Aliás, o seu Senhor chama-o disso mesmo: servo malvado. Irmãos, a dor de um não é mais forte do que a dor do outro. Ou a minha vida tem mais sofrimento do que a vossa.
Ou eu sou sempre pior, o coitadinho em relação a vós. Não. Os outros contam de sofrimento. Mas eu sofro ainda mais. Não vamos estar a comparar a dor de um com a dor do outro, o sofrimento deste com aquele, e compararmos-nos com os outros, de que nós somos mais coitadinhos, ou de que nós somos melhores. Não há um complexo de inferioridade. Também não há um complexo de superioridade. Eu não posso pensar que, porque sofro muito, mereço mais perdão da parte de Deus do que os outros. Não sofrem nada. Aliás, os outros nem merecem sempre perdão. Jesus aponta aqui estes dois sentimentos que mencionei, que são muito fortes. A íntima compaixão e o encolorizado. Isto faz-nos perceber que há duas ações diferentes acerca do perdão. Nós sentirmos o perdão de Deus e permanecermos encolorizados, ou sentirmos o perdão de Deus, vivermos o perdão de Deus e sermos movidos desta íntima compaixão. Isto muda a nossa vida. Isto muda a nossa atitude. E eu pergunto, qual delas nós vamos adotar? Vamos seguir o caminho da restauração? Do perdão? Da transformação? Eu estou perdoado por Deus por merecer? Não, pela sua graça. Eu vivo perdoado porque não falho mais? Não, pela graça de Deus. E o que é que isto gera na minha vida? Uma mudança. Eu olho para os outros e não vejo pecador, todos pecadores. E eu não. E mais, merecem, bem feitos. Não. Eu fui transformado. Nós fomos transformados pelo perdão de Deus. Então devemos viver de acordo com esta transformação. Sensíveis, agradecidos. Sensíveis às dificuldades dos outros. Estarmos lá, agradecidos porque Deus nos perdoou. E manifestarmos este mesmo perdão. Outra opção é mantermos-nos iguais. Eu sou uma pessoa de palavra, não mudo, não perdoo até o fim. Mesmo que nos tenham perdoado, a ele eu não perdoo, a ela eu não perdoo. Irmãos, tantas lições para tirar desta parábola. E a pergunta é, o que é que nós aprendemos para a nossa vida? Em primeiro lugar, nós somos o alvo da íntima, da profunda compaixão de Deus. Nós nunca conseguiremos pagar a nossa dívida. A dívida que o pecado que temos gera para com Deus. Quando nós sentimos, somos alvo da misericórdia de Deus, somos o destino do perdão de Deus, isto deve revelar-se para outros. Se alguém nos magoou, alguém nos feriu, alguém nos deve, temos algo bonito para partilhar. Temos o perdão para partilhar. Irmãos, há sempre alguém que vai ver. Há sempre alguém que vai ver. Eu costumo fazer uma ilustração que, se nós sairmos do culto agora e ajudarmos alguém que esteja com necessidade, ninguém vai dizer que ajudamos porque somos membros da primeira igreja evangélica Batista de Viseu, porque saímos do culto. Mas se um de nós, ao passar a outra rua, der uma cotovelada em alguém e a pessoa cair, vai dizer, olha, é ele membro da igreja. E vão saber tudo a nosso respeito. O que nós fizermos vai ser conhecido. O que é que queremos que seja conhecido em nós? O perdão? A transformação? Ou a avareza? Bater o pé? Atitude inflexível. Dois sentimentos. Íntima compaixão e encolorizado. Hoje é domingo, 19 de julho. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos faça mover desta íntima compaixão. Esta íntima compaixão que é capaz de receber o perdão de Deus e que perdoa. E que perdoa. E que muda. Esta compaixão muda a nossa vida. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós somos gratos porque Tu pagaste o preço que nos era devido. Obrigado porque mesmo nós não podendo pagar nem merecendo o perdão, Tu entregaste a Tua vida em nosso lugar. E queremos agradecer-te por isso.
somos gratos porque morreste em nosso lugar. Estamos justificados pelo teu amor, pela graça. Obrigado. Querido Espírito, nós pedimos-te que conduzas as nossas vidas para que possamos refletir esta mudança na qualidade de vida que temos. Sendo perdoados por Ti, estando perdoados por Ti, nós queremos viver de maneira igual. Movidos de compaixão, pensando na compaixão e tendo empatia por aqueles que sofrem. Por favor, dirige os nossos passos. Muda o nosso pensamento, o nosso desejo, para sermos mais semelhantes a Ti. Por favor, nós pedimos-te isso na nossa vida. E fazemos-lo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto nós escutarmos o preslúdio, nós estávamos a escutar o prelúdio que falava sobre uma vida quebrada. Uma vida quebrantada. Não pela cólera, não pela avareza, não pela maldade, mas pela profunda compaixão de Deus. Então, enquanto escutarmos o preslúdio cantado, vamos ficar sós connosco. Esta parábola que o pastor acabou de nos apresentar mostra de facto a maravilhosa graça de Deus, e é a partir desta verdade que nós possamos compreender que foi alvo de tão grande misericórdia, não pode negar perdão ao seu irmão. Possamos compreender que o perdão que nós concedemos uns aos outros, porque é necessário, é apenas a resposta do perdão que nós já recebemos do nosso Deus, por uma dívida, como foi dito, que é impagável, que jamais conseguiríamos pagar. Mas o Senhor, com o seu grande amor, nos perdoou. Então esse perdão tem que estar também, temos que facultar nós uns aos outros. Sublime graça. Agora convido os irmãos a ficarem de pé. Já ouviram este cântico no prelúdio? É uma aprendizagem, mas também uma oração. Nossa alma estava em pedaços, mas a graça de Deus tem sempre o seu efeito e ela nos refaz. Mesmo com